Quantos vieram buscar uma direção de Deus essa noite? Veja bem, às vezes nós perdemos muitas oportunidades na nossa vida, porque a gente não consegue ficar com a boca fechada. Deus nos promete algo, só que a gente se empolga às vezes com a promessa, e a gente começa a falar para quem não deve, aquilo que Deus vai fazer, ou aquilo que nós já estamos em andamento, desenvolvendo ali na nossa área profissional, financeira, seja a área que for. Eu estou falando com alguém aqui hoje que Deus te fez uma promessa, só que agora tem uma grande barreira na frente dessa promessa, uma grande muralha se levantou, e você não sabe como você vai conquistar essa promessa. Eu não sei o caminho que eu pego agora, pastor Danilo, eu não sei mais o que eu faço. Tem uma grande muralha na minha frente. Deus falou que eu vou conquistar aquela terra, aquela promessa, mas essa muralha é impossível de ser derrubada aos meus olhos. Então preste atenção naquilo que Deus vai falar aqui, que Ele vai dar uma grande direção para você essa noite, amém? Eu vou falando vários versículos ali para os irmãos, conversando com você primeiro. Eu quero começar essa mensagem falando para você o seguinte: que calar-se às vezes é uma arte. Ficar quieto, ficar parado, esse talvez seja o nosso maior desafio na vida. Ficar quieto e ficar parado. Nosso maior desafio não é correr mais rápido, é ficar parado. O seu maior desafio talvez não seja falar mais alto que outras pessoas, é ficar calado, ficar com a boca fechada. E o que nós vamos aprender aqui hoje com essa palavra, com a ajuda do Espírito Santo, vai de certa forma confrontar a nossa natureza humana e carnal. Alguns de nós que estamos aqui, nós já perdemos muitas coisas na vida, pelo simples fato de falar demais, ou falar na hora errada, na hora que não deveria ser falado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que há tempo para todas as coisas, e ali no 7 ele fala assim: há tempo de rasgar e tempo de costurar, há tempo de ficar calado e há tempo de falar. E você viu que o calado aqui vem primeiro. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente entender isso aqui. A gente deve ouvir mais e falar menos. Só quem é fofoqueiro aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Essa igreja é uma bênção. Fofoqueiro talvez não seja a palavra certa. Quem aqui é linguarudo? De si mesmo, fofoqueiro de si mesmo, de falar dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que Deus está colocando no seu coração. Aí agora eu levanto, todo mundo levanta. Às vezes a gente se empolga com a promessa, e a gente fala demais. Olha o que diz em Josué capítulo 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis e os seus homens de guerra. Eu vou por versículo aqui, porque o texto é comprido, para a gente ganhar tempo aqui hoje. Nós temos a entrega do certificado, vai ser uma bênção. Então olha só, Deus faz uma promessa, que o povo de Deus iria conquistar a cidade de Jericó. Mas agora eles chegam em Jericó e tem uma grande muralha cercada em volta da cidade. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis e os seus homens de guerra. Olha só, Deus está dizendo para Josué aqui o seguinte, ó: você já venceu. Aqui é Deus falando para ele: a vitória já é sua. Jericó já está nas suas mãos. Por quê? Porque foi Deus que prometeu, gente. E uma vez que Deus te prometeu, pode ter certeza, vai se cumprir. Amém? E se eu fosse você, eu já ficaria feliz, porque Josué aqui no texto é você. E Deus está falando: a vitória já está nas suas mãos. Talvez não vai acontecer da forma como você espera, do jeito, no teu tempo, mas que vai acontecer, vai acontecer. Tem batalhas que você entra, que se você entrar com o Senhor na batalha, a vitória já está garantida antes mesmo de você entrar na batalha. Por quê? Porque o Senhor da batalha está com você. Diga glória a Deus. Então você precisa ter essa certeza no seu coração, de que quando o Senhor entra na batalha com você, não importa se a batalha é pequena, se ela é grande, se o Senhor entrou na batalha com você, essa batalha já está vencida.
Amém? Então a pergunta é: o que poderia me fazer perder uma batalha vencida? Preste atenção nisso aqui. Deus aqui, Ele está dando uma estratégia de guerra para Josué, para que ele vencesse o povo de Jericó. Jericó é uma cidade fortificada, uma cidade cercada de uma grande muralha. Os arqueólogos dizem que essa muralha era algo assim, irmão. Para você ter uma ideia, eles falam que era 4 metros de largura. Olha a grossura do muro, 4 metros de largura. Depois tinha um poço de 2 metros, e ela continuava com outra muralha de 4 metros de largura. E a altura dessa muralha, eles dizem que era de 12 metros de altura. Então ninguém passava por aqueles portões de Jericó, ninguém ultrapassava os limites. Só que o povo de Israel, o povo de Deus estava lá fora, e o povo que estava dentro de Jericó agora, olha só, Deus falando com alguém aqui, os inimigos que estavam tentando impedir a promessa de Deus de se cumprir, eles estavam lá dentro morrendo de medo. Sabe por quê? Porque eles sabiam, aleluia, que mais poderoso do que o povo de Israel que estava lá fora, era o Deus do povo de Israel. Aquele Deus que não perdia a batalha. Vou falar de novo para ver se você pega isso aqui. O povo que estava lá dentro, eles estavam tremendo de medo. E o temor deles não era por causa do povo que estava lá fora, mas era porque eles sabiam, aleluia, que o Deus daquele povo tinha uma fama de não perder batalha alguma. O seu Deus é um Deus que não perde batalha, meu irmão. Quantas foram as vezes que você estava dentro de uma situação e você não via saída para isso? Lembra? Você olhava e você falava: acabou, é o fim, não tem mais jeito, não sei o que eu vou fazer. E daqui a pouco, olha lá, você dando risada da situação, fora da situação, com a vitória nas mãos. Você está achando que foi o que? A força do teu braço? A habilidade sua? Isso aí é o amor do seu Deus, que cuida dos mínimos detalhes. E eu quero dizer para você essa noite, que esse Deus, Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo. Às vezes a gente muda, mas o nosso Deus não muda. Diga glória a Deus. Então esse Deus que te deu vitória lá atrás, Ele vai continuar te dando vitória amanhã, semana que vem, o mês que vem, quantas vezes for necessário. Olha o que diz no versículo 10, Josué capítulo 6, versículo 10. Mas Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: não gritem. Ó, isso aqui é a direção que Deus deu para Josué, para ele passar para o povo, ó. Não gritem, e aqui Deus está falando com alguém, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Agora vai lá para o versículo 16, por favor, Félix. Olha só: e aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Preste atenção nisso aqui. Se alguém pretende invadir um lugar que tem muros fortificados, existe arma certa para isso. Existe uma forma correta de invadir um lugar que tem muros fortificados. E pelas estratégias daquela época, era no mínimo aqui cavar um túnel e entrar por baixo, para poder tomar posse da terra. Mas a instrução de Deus foi essa aqui, ó: durante 6 dias, vocês vão marchar em volta da cidade, uma vez ao dia. E os sacerdotes vão tocando as trombetas de chifre de carneiro, conforme vocês marcham. Olha isso aqui, gente. E por que tinha, vamos entender isso aqui, por que tinha que tocar as trombetas de chifre de carneiro? Porque tocar a trombeta aqui, essa trombeta sendo tocada, ela tinha um significado. E sabe qual era esse significado? O significado das trombetas sendo tocadas era a manifestação da presença de Deus naquele lugar. Diga glória a Deus. Ou seja, enquanto eles davam a volta na cidade uma vez ao dia, e durante essa volta, eles iam trocando a trombeta, apenas com o toque da trombeta, sem falar nada, eles estavam dizendo para o povo que estava lá dentro: Deus é conosco, Deus está do nosso lado, o Deus que não perde batalha está com a gente aqui. E a Bíblia diz que no 7º dia agora, eles rodearam a cidade, uma vez, 7 vezes, e no 7º dia eles rodearam 7 vezes, em silêncio total, sem falar nada, não teve nenhuma palavra, apenas o toque da trombeta. E na 7ª volta, eles trocaram a trombeta, o povo deu um grito, apenas um grito, e as muralhas caiu no chão. Agora pensa comigo, meu irmão, qualquer frequência, qualquer potência de uma voz
que seria capaz de derrubar um muro fortificado na estrutura que eu passei para você aqui. Eles estavam ali, a Bíblia diz que aproximadamente 3 milhões de pessoas. Se 3 milhões de pessoas der um grito, essa parede não cai. Uma paredinha dessa daqui não cai. Agora você imagina uma muralha dessa estrutura que eu passei para você aqui. Não existia possibilidade daquilo cair. Então o que eu quero que você entenda aqui é isso aqui, ó, que o povo de Deus não venceu porque gritou alto. Presta atenção. Olha que Deus falando com alguém aqui. Você não vai gritar, você não vai vencer falando mais alto que outras pessoas. O que fez eles gritar aqui, não foi o que fez eles vencer. A muralha não caiu porque eles gritaram mais alto. Venceram por quê? Porque eles gritaram exatamente na hora que Deus mandou. Quem está entendendo isso aqui? Eles rasgaram o verbo, rasgaram. Eles soltaram a voz, soltou. Mas na hora certa, na hora que Deus mandou. Vou melhorar para você entender melhor isso aqui. O povo venceu, mas não era porque eles eram fortes, mas porque eram obedientes. O que vai fazer você vencer essa barreira, derrubar essa muralha que se levantou na tua frente, não é a força do teu braço, não é a habilidade que você tem, ou acha que tem, porque é Deus que te capacita, mas é a obediência na direção que Deus está te dando aqui hoje. Deus vai te dar uma direção, e se você obedecer, meu irmão, a hora que você menos esperar, você vai estar dentro da terra que Ele te prometeu. Diga glória a Deus. E não pense você que foi fácil obedecer a Deus aqui não. Porque é muito difícil você estar ali prestes a invadir o território de um inimigo. Pense isso. Você está prestes a invadir um território de um inimigo, e um clima de guerra, e você não poder falar nada. Não é fácil, gente. Entrei lá na sua casa agora, né? Entrei no meio da família, lá dentro do seu trabalho. Um clima de guerra e você não poder falar nada. É isso que Deus está falando. Você vai vencer. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. E fala a verdade, já é difícil a gente ficar em silêncio com 200 pessoas aqui na igreja. Você imagina ali, porque eles estavam com centenas de milhares. A Bíblia diz que era aproximadamente 3 milhões de pessoas. E a direção que Deus havia dado para Josué era: não pode sair nenhum som, a não ser o som das trombetas. Olha só a manifestação da minha presença. Olha Deus falando: eu não quero barulho nenhum ruído de som. Aqui Deus está dizendo, sabe o que? Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu não preciso que você fale alto, eu não preciso da ajuda de ninguém, só a minha presença. Apenas toca a trombeta de chifre de carneiro. Sabe por quê? Porque só a minha presença será o suficiente para quebrar essa barreira. Só a minha presença na tua vida vai ser o suficiente para derrubar essa muralha, irmão. Entregar a promessa nas suas mãos. É isso que Deus está dizendo. Deus, através dessa palavra, Ele está ensinando algo para nós aqui hoje. Ele está nos dando uma estratégia de guerra. Porque a maneira como Deus trabalha na nossa vida, às vezes a gente não entende, mas é pedagógico. A gente não entende as loucuras que Deus nos fala, que Deus nos pede às vezes, mas tudo que Deus faz, Ele está nos ensinando. Diga glória a Deus. Ele poderia ter dito: olha, vamos fazer o seguinte, vocês saem andando e gritando em volta da cidade, vai para cima dos seus inimigos, falando mais alto do que eles. Mas Ele disse: saiam em silêncio. Aleluia. Não falem nada. Olha Deus falando com alguém: não falem nada, fica de boca fechada, só grite a hora que eu mandar. Deus está ensinando algo para nós aqui hoje. Existem guerras que você só vence gritando. Existe guerras que você só vence com a força do teu braço. Mas existe guerras, irmãos, que você só vai vencer em silêncio, sem falar uma palavra sequer. E na minha opinião, você quer saber, a parte mais difícil é essa, é ficar em silêncio. Essa talvez seja a nossa maior luta, ficar em silêncio. Porque você ficar em silêncio diante do inimigo é sinal de confiança em Deus. Eles ficarem em silêncio diante de uma guerra, diante de um combate desse daqui, meu irmão, é só para quem tem certeza de que Deus é quem luta nossas guerras mesmo. Você tem essa certeza que é o Senhor que luta por você? Então você consegue ficar em silêncio. Igreja, ficar em silêncio diante de um confronto, diante de uma situação dessa, é sinal de confiança e paciência. E quer saber a verdade? O que mais nos faz sofrer diante das batalhas que nós enfrentamos na vida é a falta de confiança e a falta de paciência. A nossa ansiedade.
Deus muitas vezes faz uma promessa para nós e a gente vai lá e dá com a língua dos dentes, sai falando para todo mundo, sendo que a promessa ainda nem aconteceu. Deixa eu te falar, quando Deus fizer uma promessa para você, guarda para você e faça a tua parte. Mesmo porque a promessa que Deus faz tem duas partes. É uma parte que é tua e uma parte que é dele. E se você não fizer, não obedecer a direção que ele te der e fizer a tua parte, não espere que ele vai fazer a dele. Veja bem, antes da muralha cair aqui, Deus deu uma direção. Você obedece, você faz a tua parte, eu faço a minha. Eu estou falando que se você obedecer, dá o tanto de volta certo. E a hora que eu falar gritar, você gritar, eu derrubo o muro. Meu Deus. Quem está entendendo, diga amém. E é Deus falando para alguém aqui, vai dando as voltas das muralhas, como eu estou te mandando, Josué. Vai obedecer na direção que eu estou te dando. Fecha a tua boca, Josué. Se você me obedecer, aleluia, vai dando as voltas, porque quem derruba a muralha sou eu. É isso que Deus está falando. Não vai ser a força do teu braço, não é a tua habilidade, até porque você já tentou de tudo. Deixa nas minhas mãos, apenas me obedece. E Deus está dizendo aqui, obedeça a direção que eu já te dei. Fica de boca fechada, linguarudo. Fica de boca fechada, cumpre o processo que eu cumpro a minha promessa. Às vezes é difícil cumprir o processo, né, irmão? O processo é difícil, mas quando a gente cumpre o processo, Deus cumpre a promessa. E no final o nome dele é glorificado. Até porque se for muito fácil você conseguir, a glória vai para você. Você fala, eu sou muito bom, olha o que eu consegui, olha o que eu conquistei. Então Deus aperta o processo para você clamar o nome dele, para você sair de onde você está e buscar a presença dele. Fala, Senhor, me ajuda, eu não sei mais o que eu faço. Aí ele vai lá, ele entra e no final o nome dele é glorificado. Porque você pensa, só pode ter sido Deus mesmo, porque eu já tinha pensado, eu já tinha feito de tudo. Foi só eu buscar Deus, meu cativeiro virou, as portas se abriram, agora minha realidade mudou. E qual que é o objetivo que Deus faz isso? É porque Ele quer o nosso sofrimento? Não, para que o nome dEle seja glorificado. Muitas vezes Deus manda a gente ficar quieto, a gente vai lá e continua falando. Quantas vezes Deus diz para nós, meu irmão, não se mete nisso, e a gente está lá se metendo, onde Deus falou para não se meter. Deus está falando, sai desse lugar, abandona essas companhias, e a gente continua lá, andando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, esperando que o resultado vai ser diferente. Nunca será. Quer uma mudança de vida? Quer que Deus mude o teu cativeiro, muda a tua realidade? 3 coisas você vai ter que prestar atenção aqui, ó. Você vai ter que abandonar, retirar da tua vida hábitos antigos, pessoas e lugares. E se você fizer isso, você já vai ter uma grande mudança na tua vida. Em poucos dias você vai ver Deus agindo na tua vida. Deus fala às vezes para nós assim, olha, não vai para cima não, hein? Não faz nada, fica parado, porque eu não estou nesse negócio aí que você está querendo fazer, hein? Eu não estou nisso aí. E a gente vai lá e está o tempo todo falando, murmurando, reclamando, muitas vezes fofocando. E só Jesus para ter paciência com a gente, irmão. E talvez você não saiba disso, mas ó, você é difícil. Eu sou difícil. Eu não gosto de fazer isso não, mas se tiver algum familiar, parente, esposo, marido do seu lado, só se for conhecido da família, hein? Dá uma olhadinha disfarçadamente assim e fala, ó, você não é fácil não. É, irmão, a gente é difícil. Quer saber qual é a nossa maior guerra? Não é contra os inimigos que está dentro de Jericó, não. Não é contra os nossos inimigos, não. É contra a nossa língua. A nossa maior batalha é contra as nossas próprias palavras, contra o time, a hora certa de falar. A gente quer falar a hora que a gente acha que tem que falar. Não é tudo que você acha que você tem que falar, que você tem que falar. Não é a hora que você quer falar que você deve falar. Olha o que diz em Provérbios 25, versículo 11. Lá está escrito assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra dita no seu tempo, ou na hora certa. Como maçãs de ouro em bandejas de prata é uma palavra dita na hora certa. Sabe o que é isso? Na hora certa, da maneira correta, do jeito certo.
Tiago vai dizer que aquele que não consegue dominar a sua língua, esse padece. Sabe o que é padecer? Morrer, ser destruído. Alguém disse que o nosso deserto é no tamanho da nossa língua. E às vezes a gente fala, nossa, mas que deserto é esse que eu estou passando, que nunca passa? Nosso deserto é no tamanho da nossa língua. Às vezes a gente não entende a colheita que a gente está recebendo, porque, irmão, a Bíblia fala, a lei da semeadura é uma lei estabelecida por Deus. E lá está escrito, de tudo que o homem planta, de Deus ninguém se zomba, de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Está lá. Se você não sabe, palavras são sementes. Uma vez que você lança uma palavra no mundo espiritual, tudo começa a conspirar para aquilo. Então, examine as palavras que têm saído da tua boca. Talvez você vai entender o porquê de algumas colheitas que você não gosta de ter, você está tendo que não gostaria de ter. E a Bíblia dá outro conselho maravilhoso em Provérbios 17, no versículo 28, diz assim que até o tolo, até o tolo, quando ele faz silêncio, ele se passa por sábio. Até o tolo, se ele ficar de boquinha fechada, ele é visto como inteligente. Aí Deus vem através dessa palavra hoje e fala, Danilo, não seja burro, Danilo. Seja inteligente, Danilo. Vou clarear um pouquinho mais para você aqui, Você não precisa falar muito para parecer inteligente, viu? Você não precisa mostrar para todo mundo que você sabe sobre um assunto. Ficar quietinho, aleluia, já será muito positivo. Primeiro ponto positivo, quando você fica quieto, você erra menos, sabia disso? É verdade, muito menos, você erra menos, você tropeça menos. Quando você fica quieto, você está guardando a tua mente e o teu coração. Geralmente quando você fica quieto, não tem confronto, não tem debate. Quem está entendendo, gente? Não sai discussão. Mas é melhor, aquele ditado, né? É melhor ouvir do que ser surdo. Escuta, deixa entrar, sai aqui. Então a nossa maior luta é essa, é refrear a nossa língua, é resistir falar, sabe? É resistir falar quando os nossos olhos ainda não enxergaram a vitória. Vai ter a hora certa que você vai poder falar. A hora que você estiver dentro da terra prometida, a vitória já estiver nas suas mãos, aí você pode falar tudo o que você queria falar. Aí entra lá em Eclesiastes de novo, aí você rasga o verbo. Quantos de nós, igreja, que estamos aqui essa noite ouvindo essa palavra, e nós tínhamos coisas incríveis, prestes a acontecer na nossa vida, estava ali para acontecer e não aconteceu. Quantos de nós? Eu estou dando tempo para você refletir mesmo. Lembra? Quantas coisas incríveis estavam ali para acontecer e não aconteceu. Talvez por coisas que falamos e não deveríamos ter falado, falamos na hora errada. Eu vou falar uma coisa para você, que eu vou abrir meu coração para você. Eu aprendi nesses últimos tempos que a gente deve agir da seguinte forma. Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, na verdade. Está uma luta. Mas assim, ainda que Deus te faz uma promessa, e Ele te dá uma estratégia para aquilo acontecer, e você sabe que vai acontecer, você só deve cantar a vitória depois que aquela vitória estiver nas suas mãos. Só cante vitória. Mas é Deus que falou, está tudo aqui, pastor. Olha, a porta já está, é só eu pôr o pé. Não cante vitória até que ela esteja nas tuas mãos. Não é tão fácil assim, tá? Mas eu posso garantir para você que funciona. Não precisa falar como será para ninguém. Deus já falou para você que vai acontecer. Ele já deu a estratégia. Ele falou até o jeito que Ele vai fazer às vezes. Mas não é para você falar para ninguém. Não compartilha o que Deus mandou você fazer. Guarda tudo em segredo até o dia que a vitória estiver nas suas mãos. Sabe por quê? Como diz a pastora Claudiana, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Agora não pode acontecer nada, eu vou lá na rede social e eu coloco, e eu vou mostrando toda a minha vida sem perceber. Se você é o tipo de pessoa que fala demais, você corre um grande risco de perder tudo, sabia disso? Pelo simples fato de não conseguir ficar calado.
Então entenda uma coisa, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, carrega muito peso, igreja. Carrega muito peso, o que nós declaramos às vezes é muito forte. Oh Jesus, e sabe qual que é o problema disso? É que nos dias que nós perdemos o equilíbrio, porque ninguém é de ferro, o dia que nós perdemos o equilíbrio, que nós perdemos o controle emocional, estamos irritados, estamos ali nervosos, é o dia que nós mais falamos o que não deveríamos falar. Então pensando por esse lado aqui, nos nossos dias cansados, atribulados, sobrecarregados, o dia que estamos ali com irritabilidade, é o dia que nós deveríamos ficar mais calados e quietos possível. Você se conhece, você sabe o dia que você levanta da cama e fala, hoje o tempo está virado. E não tem nem motivo às vezes para isso, mas tem dia, irmão, não é, a vida não é festa 7 dias na semana. Está tudo conspirando, você tem motivo de fazer festa, mas tem dia que você levanta e o trem está nublado. Você fala, meu Deus, bom dia, vontade de olhar para só se for para você. Ou só eu que sinto isso às vezes. Mas a gente não fala, né, irmão? A gente pensa. A Bíblia fala, ireis, mas não pecais. Já está avisando, você vai se irar, mas você não precisa pecar, você não precisa agir com a ira. Quem está entendendo? Esses dias é o dia que a gente deveria ficar mais quieto e calado. Sabe por quê? Porque é exatamente nesses dias que nós somos injustos com as palavras que saem da nossa boca. É nesses dias que nós maldizemos com a nossa própria boca. É nesse dia que a gente acaba ficando cego e amaldiçoando pessoas, às vezes até os filhos, marido, esposa, até Deus de forma inconsciente. Está nervoso, você não vai ser nada na vida, menino. Você sabia que a maior palavra de bênção sobre a vida do teu filho, ou de maldição, está sobre você? Pai e mãe. Você não vai ser nada na vida, você vai virar um vagabundo. Olha as palavras, essa semente que você está lançando. Tem alguém aí? E é exatamente por isso que nós colhemos tantas coisas pesadas da vida às vezes. Tem pessoas, irmão, que a gente atende, que a gente ora, e a pessoa carrega um trauma, não consegue avançar na vida, e a gente acaba descobrindo naquele momento ali, que é um trauma de uma palavra que foi lançada pelo pai, pela mãe, lá na infância ainda. Você não vai ser ninguém na vida, você não vai dar em nada. E aquilo entrou no coração de uma forma que a pessoa acreditou naquilo. Estou falando alguma besteira aqui? Mas em nome de Jesus eu quebro todas as palavras de maldição que foi lançada contra a tua vida até hoje. Porque se você não percebeu, Deus tem um novo tempo para você, um tempo de conquista, uma terra prometida. E essa noite, através do teu silêncio, a partir de hoje, ó, fecha a boca, o Senhor está falando, eu vou derrubar a muralha, eu vou quebrar essa barreira que está na tua frente, você vai tomar posse daquilo que eu te prometi. Então a pergunta que pode mudar a nossa vida é, Senhor, como que eu faço para esperar em silêncio, a ponto de descansar no Senhor, porque não é fácil também. Como que eu faço? Me ensina. Quer saber como? Desenvolvendo a obediência e a confiança nele. Porque se alguém sabe que obedece a Deus, obedece a direção que Ele dá e confia que Ele está no negócio, irmão, você consegue descansar até no meio da guerra, até no meio da tempestade. Lembra daquela passagem que Jesus estava no barco e tinha uma almofada e Jesus estava dormindo no barco? O que a almofada está fazendo dentro do barco, gente? Nada está na Bíblia por acaso. Uma almofada dentro de um barco? Não tem sentido isso. Mas tinha uma almofada e Jesus estava dormindo na popa do barco. E eles desesperados que o barco ia afundar, a tempestade veio, o vento está soprando, e Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Aquela almofada mostra para mim que mesmo no meio de uma grande tempestade, num tempo de tribulação, um vento forte que se levantou, é possível dormir. Como? É só eu saber quem está no barco comigo. É só eu saber que aquele que mandou eu entrar no barco, ele disse, passemos para o outro lado. Ou seja, nós vamos juntos, você não vai sozinho. Passemos juntos. Aconteça o que acontecer no meio do trajeto, no meio do percurso, eu vou estar lá no teu barco.
ele não vai afundar. E a fé é tão pequena que fala, mas e se afundar, Senhor? Eu faço você andar sobre as águas, mas você não vai afundar. O sobrenatural vai acontecer na tua vida. Então veja bem, igreja, algumas coisas da vida você vai vencer fazendo barulho, sim, porque tem hora que você tem que dar uma de louco. Não pode ser, não é porque você é crente que você é bobo. Eu sou um crente, mas não sou quadrado. Eu ainda não cheguei naquele nível que Jesus fala que você dá um aqui, você tem que virar o outro e falar, dá mais dois. Oh Senhor, me dá graça. Mas tem hora que você, tem coisas que vai vencer fazendo barulho, tem hora que você tem que dar uma de louco. Você vai saber, mas Deus vai te dar a direção também. Mas a maioria delas você vai vencer quietinho, de boca fechada. A grande maioria delas. Às vezes você vai precisar gritar, vai. Mas a maioria das vezes, ficar em silêncio vai ser o suficiente. Sabe para quê? Para deixar o seu inimigo perturbado. Porque tudo que o inimigo quer, quando ele se levanta contra você, através de alguém, através de uma situação, tudo que ele quer é que você bate de frente. Aí você vai e fica em silêncio. Ah, você deixa ele perturbado. Você fala, como é que pode? A pessoa não vai falar nada. Coloca uma coisa no teu coração: Deus não precisa da minha e da tua ajuda. Deus não precisa da nossa opinião, do nosso palpite. Deus não está nem a rir para aquilo que a gente acha, igreja. Não adianta você, de repente, fazer aquele tipo de oração dizendo, Deus, eu preciso disso, 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 e faz assim, 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 que vai ser melhor, e faz assim, assim. Não adianta você fazer isso. Não fala nada para Deus. Fique em silêncio, porque Deus já sabe o que precisa ser feito. Deus já sabe tudo. A Bíblia diz que Ele não só sabe o que é melhor para nós, mas está escrito que Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. E Deus está dizendo aqui com essa palavra, espere em mim, me obedeça, obedeça a minha direção, confia no que eu estou falando, descansa. Quanto menos você falar, mais rápido eu consigo trabalhar. Olha a mensagem de Deus para alguém aqui hoje. Não se desespere. Coloque a mão no seu coração às vezes e respira fundo assim, ó. E declara, Deus está comigo, Deus está cuidando de tudo, meu irmão. Você pode até não estar do jeito que você esperava, não pode até não ter tudo que você gostaria de ter ainda, mas o que você precisa nunca te faltou e nunca vai te faltar. É só você saber quem está com você. Você pode estar, como disse o salmista Davi no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pior momento da minha vida, ainda que eu esteja passando pelo pior momento, o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê, Davi? Porque tu estás comigo, Senhor. Você sabe quem está com você? A diferença de você não temer mal algum é você saber quem está com você no meio do vale. Porque o nosso Deus é o Deus do vale e o Deus do monte. A montanha tem duas partes: a parte de cima, onde é o monte, onde ninguém te toca, nem o inimigo, e o vale, que é um momento difícil. E o nosso Deus é o Deus do monte e o Deus do vale. Ele está com a gente quando está tudo bem, tá, mas Ele também está com a gente quando está tudo mal. É assim ou não é? Ele esteve com você nos piores momentos da sua vida até hoje. Sabia que quando nós ficamos em silêncio, algumas coisas diferentes acontecem? É verdade. Quer ver uma coisa? Faz silêncio total agora, até o teclado. Está ouvindo o barulho do ar? Quem está ouvindo o barulho do ar? Mas você não estava ouvindo antes. Pode voltar. Antes você não estava ouvindo. O que você está querendo dizer com isso, Danilo? O silêncio faz com que você escute sons que os seus ouvidos não escutavam antes. Às vezes o barulho, às vezes você querer falar demais impede você. O que eu estou querendo dizer? Quando você fica em silêncio, você começa a ouvir Deus melhor. Você pega detalhes, meu Deus, você pega detalhes que antes você não estava ouvindo. Esse silêncio aqui é mais ou menos um jejum que a gente faz. Quando a gente faz um jejum, a gente mata a nossa carne, a gente tira aquilo que a gente mais gosta. Ah, é rede social? Vou ficar 21 dias agora sem rede social. Ah, eu vou tirar da minha vida o café, a Coca-Cola, aquilo que eu mais gosto. Por quê? Você está matando a tua carne. E quando você mata a tua carne, automaticamente você está alimentando o seu espírito. E se o teu espírito está alimentando, a carne está fraca, você fica mais sensível à voz de Deus, que também é um espírito.
E aí você começa a descobrir, no meio do jejum, quando a gente está fazendo, às vezes pessoas me ligam: pastor, Deus me deu uma direção agora, mas estava tão claro, como que eu não pensei nisso antes? Achei a solução para o meu problema. Porque antes você estava na carne, você estava desesperado, falando, reclamando, murmurando, estava na carne. Agora que você tirou as coisas da carne, alimentou o teu espírito, você começou a ver coisas que você não via antes. Oh, aleluia, hein? Glória a Deus. Quando você segura a sua ansiedade, o seu desespero, a sua língua, a voz de Deus parece que fica mais alta. E aquilo que a gente ouve tem o poder de trazer calma para o nosso coração, mesmo no meio de uma guerra, no meio de uma tempestade. E talvez você está aí desesperado, desesperada, ansioso, dizendo: Senhor, eu preciso, o que eu preciso para que o Senhor faça a obra que o Senhor tem que fazer na minha vida? E Deus está te respondendo hoje. Sabe o que você precisa? Para mim fazer o que eu quero? Só ficar quietinho. Para um pouco. Respira. Busca aquilo que é prioridade na sua vida. Deus está falando com alguém aqui: eu não vou mudar a minha palavra. A minha palavra diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a presença de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a gente quer buscar primeiro as demais coisas e depois acrescentar a presença de Deus. Não vai dar certo. Deus fala: é primeiro eu, primeiro a minha presença, primeiro a minha casa, primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, e aquela porta, Senhor, isso é tudo demais coisas, e o casamento que não restaura, e as oportunidades de emprego, as demais coisas, eu acrescentarei. Só não inverte as prioridades. Não inverta as prioridades. Se você ficar em silêncio, se você não ficar em silêncio, a obra de Deus não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Olha o que Deus está falando aqui. Porque para fazer o que eu quero na sua vida, você precisa me ouvir. Porque tudo que eu quero fazer na sua vida tem duas partes. Uma parte que é a sua. Se você não parar de falar um pouco e me ouvir, você não vai saber o que você tem que fazer. Aleluia. Se você me obedecer, a hora que você menos esperar, a muralha de Jericó vai estar no chão. Você vai estar dentro da terra prometida. Vai conquistar aquele lugar que eu te prometi. Aleluia. Tudo isso sem falar absolutamente nada. Gente, eu já atendi várias pessoas que a resposta que a pessoa precisa estava ali nas próprias palavras dela. A pessoa fala, você quer falar, a pessoa não deixa você falar. Meu Deus. E deixa a pessoa falar, e a resposta está ali. Ela está dando a resposta para ela mesma, mas a pessoa não percebia nem o que falava. Por quê? Porque a vontade de falar é tanta vontade de falar, que não escuta nem o que está falando. Palavras ao vento. E pesquisas já revelaram, sabe o quê? Que as melhores pessoas do mundo, ou melhor, as pessoas mais bem-sucedidas da face da terra, são pessoas que têm o dom de ouvir mais e falar menos. Às vezes tudo que você precisa é parar e ouvir. Existe até um ditado popular que diz que falar é prata e ouvir é ouro. E com certeza, esse ditado foi até tirado de uma passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Quando ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos a ouvir e tardios para falar. Esteja pronto para ouvir o tempo todo, mas para falar, atrasa um pouco, demora. Não responde a hora que você quer, não. A pessoa falou: já não responde pronto, não. Pensa um pouco, seja tardio ao falar. Quem está entendendo isso aqui? Só que a gente quer responder de pronto, né? Aí a hora que vê, já machucou, já magoou. E não se engane, as melhores pessoas não são aquelas que têm os melhores conselhos para te dar, não. São aquelas que sabem ouvir melhor. Porque talvez o melhor conselho para você seja alguém que só precisa te ouvir. Sim ou não? Às vezes você não tem. Às vezes a gente atende pessoas e eu acabo nem falando nada, porque não teve conselho. Tudo que a pessoa precisava era falar. E a maior dificuldade que a gente tem hoje é essa: pessoas que têm a paciência para ouvir o próximo. Nós somos uma panela de pressão. Irmão, se não tiver alguém para te ouvir, se você não falar, se você não tiver alguém da tua confiança também, porque não vai falar para qualquer pessoa. Vai reclamar do casamento, falar: esse trem,
E se você não tiver alguém que você possa tirar a pressão da panela, uma hora vai explodir. E Deus faz isso com a gente, não faz? É por isso que não tem ninguém melhor do que Deus. Deus faz isso com a gente. O tempo todo, Deus deixa a gente ficar falando e Ele fica só observando. Fala, meu Deus, quando que Ele vai fazer um silêncio? E Deus está dizendo para alguém aqui hoje, experimenta fazer o que eu faço. Experimenta fazer o que eu faço, pelo menos um pouquinho. Eu te ouço você falando na minha cabeça o dia todo, Deus está dizendo. Eu ouço você reclamando, murmurando o tempo todo. Agora para me ouvir um pouco. E glória a Deus, porque hoje você está aqui, você está fazendo exatamente isso. Você parou tudo que você estava fazendo lá, para ouvir aquilo que Deus tem a dizer para você. Diga glória a Deus, aplauda Jesus pela sua vida. Eu finalizo aqui. Quantas vezes eu, Danilo, eu já dobrei o meu joelho para falar com Deus e eu não precisei falar nada. Quantas vezes, hoje Deus vai ter que me ouvir. Hoje eu vou falar, mas vou falar mesmo, e eu não precisei falar absolutamente nada. E isso é a coisa mais maravilhosa, irmão, num relacionamento com Deus. Porque quando você se quebranta e vai falar com Ele, sabe? E você fala, Jesus, o Senhor sabe tudo. Você só fala isso. O Senhor sabe tudo que eu estou sentindo, o Senhor sabe tudo. A tua palavra diz que antes mesmo de sair uma palavra sequer da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. E falar não vai adiantar. Então acalma a minha mente, acalma o meu espírito. E quando você fica em silêncio ali, irmão, não precisa ajoelhar, não precisa nada. Deita no chão da sala, põe o pé para cima do sofá, fica no efeito esponja, assim, só recebendo a presença de Deus. Coloca um louvorzinho lá, e Ele vai acalmando a tua alma, sabe? E quando você faz esse silêncio, aquela presença ela vem, e ela invade a tua alma. Aleluia. E talvez o maior desejo de Deus seja ter um tempo em silêncio com você. Um tempo onde você só ouve, não fala nada. Onde você senta, espera com paciência. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Às vezes a gente ora, acaba, em nome de Jesus, amém, e sai. Mas agora que Deus ia responder, a gente vai, Deus, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso? Em nome de Jesus, amém. Aí sai, mas Deus ia responder aquela hora. Aí ele fala, mas Deus não me responde, Deus não fala comigo. Mas Ele ia responder, mas você não fez silêncio. Deus fala no silêncio. Aí você está ali, você fez a sua oração, foi em nome de Jesus, amém. É prece e meditação. Prece, você fala com Deus. Meditação, você escuta a resposta dEle. Fica pelo menos mais uns 15 minutos, 10 minutinhos ali. Você já falou tudo que você queria? Agora fica ali no efeito esponja. De repente você está ali, agora responde, Deus. Aí um louvorzinho que vai tocar lá no fundo está te respondendo. Ou de repente Ele vai trazer uma consciência assim na tua mente. Você fala, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? É porque você não deixava eu te responder, você saía correndo. Então para de querer vencer as batalhas do grito, falando mais alto do que outros. Para de querer vencer com a força do teu braço. Irmão, quando a batalha é do Senhor, você não precisa falar absolutamente nada, é só esperar e confiar que a vitória é certa. Diga glória a Deus. O povo ficou em silêncio muitos dias, e quando Josué disse gritem, eles gritaram e a muralha caiu. E esse foi o final dessa mensagem aqui, que para mim foi apenas o começo de um novo tempo de conquista, que é o que Deus tem para você. É como uma esposa, sabe, que por anos ela leva um casamento achando que ela pode mudar o marido. Ela briga, ela esbraveja, ela briga constantemente com o marido. É como uma mãe que está ali desesperada, já não sabe mais o que fazer com um filho, com uma filha que está perdido no mundo, nas drogas, na criminalidade, na prostituição. E ela se revolta tanto que ela chega a gritar, a esbravejar, a amaldiçoar. Mas depois de uma mensagem como essa, ela decide então mudar a estratégia. Ela decide dobrar o seu joelho naquela noite que ela recebe uma mensagem como essa. Ela decide dobrar os seus joelhos em silêncio para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção certa, a estratégia de guerra que ela precisa usar para mudar a realidade dessa casa.
E o general da batalha visita essa mulher de repente e fala para ela: se falar, se gritar, se brigar não está adiantando, se do seu jeito não está dando certo, então deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu entrar na batalha e guerrear por você, deixa eu derrubar essa muralha. Guarda a sua língua, se controle um pouco, porque quanto menos você fala, menos você erra. Quanto menos você fala, mais eu posso lutar por você, Deus está dizendo. Eu finalizo dizendo para você que quanto mais estratégico você for na maneira de agir, mais corretas serão as suas escolhas, mais sábias serão as suas decisões. Aleluia. Em silêncio você pode vencer qualquer batalha, se o Senhor estiver com você. Se o Senhor estiver com você, Ele pode vencer, Ele pode derrubar essa muralha hoje, apenas no silêncio. Fica de pé no seu lugar, você que pode. Você que está diante de uma muralha, você precisa derrubar essa muralha, mas com a força do teu braço não tem mais jeito. Mas Deus pode derrubar essa muralha. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir ao altar. Vem aqui na frente do altar. Você vai colocar a mão no seu coração agora. Você vai fechar os seus olhos com a mão no seu coração. Você vai fazer um silêncio total agora, e Deus vai operar na sua vida. Olhos fechados, mão no coração, silêncio total. É no silêncio que Deus trabalha. A vontade de falar é insuportável, Jesus. Tem vezes que a gente até não consegue. Tem vezes que é difícil demais, Jesus. Porque a impressão que esse homem, essa mulher tem, essa pessoa tem, é que às vezes nada acontece na vida deles, Pai. Parece que tudo está perdido, Senhor. Mas a Tua palavra nos ensinou hoje, que se nós fizermos silêncio, nos mantermos calmos e tranquilos, confiantes no Senhor, a vitória será certa, Pai. Nós precisamos aprender a nos calar, Jesus, diante de algumas afrontas, diante de algumas situações. E nós vamos esperar em silêncio aquilo que o Senhor prometeu, até que aquilo que o Senhor prometeu se cumpra na nossa vida. Não sairá uma palavra sobre isso da nossa boca, Pai. Nós não vamos mais gritar até que o Senhor mande gritar. Nós não vamos mais ficar, Senhor, nós vamos ficar em silêncio, Senhor. Nós vamos ficar em silêncio para ouvir a Tua voz, confiando que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas, assim como o Senhor sempre esteve, Pai. E que nem sempre a força do nosso braço, as nossas habilidades, vai conseguir resolver os nossos problemas. Mas nós cremos que as nossas orações serão ouvidas pelo Senhor no céu, e a nossa resposta serão percebidas por muitas pessoas aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, Senhor. Nos dá a estratégia certa, Pai. Visita esse homem, essa mulher agora, e começa a dar estratégia para eles, de como vencer essa dificuldade. Eu oro agora por pais que estão aqui, por mães que estão desesperados, famílias, Senhor, que estão gastando vozes à toa, estão gritando, brigando, esbravejando, e nada está acontecendo. Entra nessa batalha aí, Senhor. Muda essa realidade dessa casa, muda a realidade dessa família, desse casamento. Assim está dizendo o Senhor para você essa noite. Essa muralha que está na tua frente, essa tempestade, esse vento forte, não vai roubar a sua fé. Vai dando estratégia para essa pessoa agora, Senhor, de como agir diante dessa muralha, Pai. A estratégia de Deus para você é essa: ei, não faça mais barulho, não abra sua boca, a não ser para me adorar, porque enquanto você me adora, aleluia, as muralhas vão estremecer. Enquanto você me adora, correntes
estão sendo quebradas, cadeias vão se romper, porque eu sou o Senhor dos exércitos, vitorioso na batalha. Eu sou aquele que derruba a muralha, que acalma a tempestade, que basta uma palavra minha aqui de cima e tudo muda aí embaixo. Oh Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça. Eu repreendo agora toda obra contrária contra essa vida. Eu repreendo agora, Senhor, todo o peso que essa pessoa tem carregado, palavra de maldição que foi lançada sobre a vida desse homem, dessa mulher. Eu quebro essas palavras hoje, eu coloco eles em liberdade, para viver um tempo de conquista, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Olha aí, Jesus. E nada irá resistir. Preste atenção nessa letra. Enquanto adoramos. Nada irá resistir enquanto você adora. Em meio às tribulações. Olha aí, Jesus. O nosso Deus é vencido. Nós o adoramos. Te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima estás. Seu nome o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Muralhas são estrelas. Vai derrubando aí, Jesus. Há um novo tempo para a sua vida, meu irmão. Olha aqui para mim. Deixa Deus tirar essa ansiedade que você está nesse momento. Ele vai tirar você desse deserto que você está. Você está ansioso, mas você precisa entender que mesmo no meio desse deserto, Deus está trabalhando. Há uma promessa sobre a tua vida.
E esse deserto não é o final da tua história. A Bíblia diz que ele é o meio, porque o final da tua história, olha só, Deus tira o povo do Egito, daquela escravidão, leva eles para o deserto, para que eles herdassem uma terra que mana, corre, jorra leite e mel. Então o deserto não é o fim, é o meio, porque o final da tua história é uma terra abundante. Diga glória a Deus. Então acalma a tua ansiedade. Vamos cantar um pedacinho dessa canção aqui, ó. Entenda o que Deus está fazendo. É Ele falando com você, ó. Porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Deus está te ensinando muita coisa. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, quando lá chegar, meu Deus, vai servir de testemunho, hein? Você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. É verdade. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa. Olha o que Deus diz pra você essa noite. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Trabalha aí, Jesus. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Oh, o que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar. Onde você vê deserto, Ele vê um processo. Antes do alívio, vem o sofrimento. Só eu sei o tamanho do sofrimento, meu irmão, que eu passei na minha vida, antes de vir o tempo do alívio. Mas eu posso dizer para você, por experiência própria, vale a pena. Mergulha na presença, cumpre o processo. Você vai viver, daqui a pouquinho você vai viver as grandes promessas de Deus. Amém? Aplauda Jesus.